Ela era difícil de traduzir, porque era inteira demais para ser quebrada. Você já conheceu alguém que parecia simples à primeira vista, mas quanto mais você se aproximava, mais fundo parecia cair? Ela era assim. Não se vestia de enigma, mas carregava um silêncio que fazia perguntas que ninguém sabia responder. Era doce, mas não se deixava adoçar. Era gentil, mas não confundia isso com estar disponível. E talvez esse tenha sido o maior desafio para ele. Ela não precisava dele para existir. Ele tentou enquadrá-la, colocá-la dentro dos moldes que conhecia, medir sua entrega, rotular suas palavras, prever suas reações. Mas ela sempre escapava pelas bordas, porque enquanto ele tentava entendê-la com a lógica, ela vibrava em outra frequência. Ela era intuição, era pausa entre palavras, era mais gesto do que explicação. E ele, acostumado com relações que se abriam em códigos previsíveis, não soube o que fazer com uma mulher que era presença, sem ser invasão, que era força, sem ser confronto. No começo ele achou que ela era fria, mas era apenas seletiva. Ele pensou que ela era difícil, mas ela só não oferecia respostas a quem perguntava superficialmente. Porque tem um tipo de mulher que você não lê, você sente, e ele não estava preparado para isso. Ela não pedia para ser vista, mas era impossível ignorar. Ela entrava em um lugar e não precisava fazer barulho. Sua presença era como o perfume de uma flor rara, discreto, mas inesquecível. Enquanto ele falava de si, ela escutava. Não para concordar, mas para observar quem ele realmente era. Ela não competia por espaço. Ela era o espaço. E quando você se acostuma com relacionamentos barulhentos, dramáticos, repletos de cobranças, uma mulher que não cobra, não implora, não exige, te desconcerta. Porque o que ela oferecia era presença pura, sem jogos, sem chantagem emocional, sem manipulação disfarçada de afeto. Mas ele confundiu isso com frieza. Achou que podia testá-la, sumir por uns dias, provocar ciúmes, na tentativa de vê-la reagir. Ela apenas se afastou em silêncio, não por orgulho, mas porque aprendeu a não se gastar com quem ainda não sabe reconhecer valor. Ele nunca percebeu que estava perante um espelho. A verdade é que ela não era difícil de entender. Ele é que nunca tinha parado para entender a si mesmo. Toda vez que ele a via recuar, era seu próprio medo de não ser suficiente que doía. Toda vez que ela silenciava, era a sua insegurança que gritava. Ela só colocava um espelho diante dele, e ele fugia do reflexo. Mulheres assim não nos ferem, nos confrontam, não nos diminuem, mas revelam onde somos pequenos demais para caber. E quando isso acontece, alguns homens tentam ferir antes de serem tocados. Tentam fazer do outro o problema, só para não terem que admitir a própria limitação. Foi isso que ele fez. A julgou distante. Disse que ela era complicada demais e que talvez fosse melhor assim. Ela apenas sorriu e foi embora. Mas o que ele não sabia é que o silêncio dela ia ficar. Algumas partidas não têm som, não tem gritos, não tem portão batido, nem porta trancada. Elas simplesmente acontecem. E quando você se dá conta, já é tarde demais. Ela já foi. E o que sobra? As perguntas que você nunca fez, as mensagens que você não respondeu, as conversas que você adiou, porque achou que ela estaria sempre ali. Mas ela não era o tipo de mulher que esperava ser escolhida. Ela era o tipo de mulher que escolhia a si mesma, mesmo que isso significasse partir. E quando ela parte, não leva nada, mas deixa tudo. Tem mulheres que não precisam gritar para serem lembradas. Ela não precisou fazer escândalo para mostrar que estava ferida. Ela não precisou provar nada. Ela apenas seguiu. Seguiu com a mesma dignidade com que entrou, sem transformar dor em vingança, sem alimentar ódio. Ela entendeu que não era sobre ele. Era sobre ela finalmente se recusar a ocupar lugares pequenos demais para a alma que carregava. E esse foi o ponto em que ele perdeu. Não porque ela virou as costas, mas porque ela virou a página. Ele só percebeu isso quando tentou reler a história e viu que ela não estava mais lá.
No começo, ele não percebeu. A ausência dela parecia só mais um detalhe. Mais uma mulher que se afastou. Mais uma sombra que sumia na rotina que ele estava acostumado a dominar. Ele achava que ela voltaria, como outras voltaram. Como ele aprendeu a acreditar que todas voltariam um dia. Mas ela não era todas. Ela era a exceção. Silenciosa, profunda, cheia demais para ser lembrada com leveza. Difícil demais para ser esquecida com pressa. Ele demorou, mas entendeu. Não era o que ela dizia que doía agora. Era o que ela calava. Era o espaço que ela deixava entre as frases, entre os dias, entre as memórias. Porque enquanto as outras falavam, ela olhava. Enquanto as outras cobravam, ela silenciava. E esse silêncio, ele só entendeu tarde demais. Ele começou a sentir falta das coisas que nunca havia valorizado. Do modo como ela não pedia atenção, mas a presença dela preenchia o ambiente. Do modo como ela não pressionava, mas a companhia dela era o único lugar onde ele se sentia verdadeiramente visto. Do modo como ela não implorava por amor, mas tudo nela parecia um convite para amar de um jeito mais honesto. Ela nunca pediu para ser notada, mas era impossível ignorá-la. Havia algo nela que escapava do entendimento. Não era só a beleza, não era só a inteligência. Era uma força silenciosa, um magnetismo inexplicável, um tipo de energia que dizia: eu não vou me abaixar para caber no seu mundo. Ou você cresce, ou você assiste minha ausência do lugar onde me perdeu. Ele não soube crescer. Ele não entendeu os sinais. E agora, cada gesto dela virou um enigma. Cada palavra dita com calma. Virou uma lembrança que dói. A memória dela não era barulhenta. Era precisa. Não eram os grandes gestos que ele lembrava. Eram os pequenos. A forma como ela colocava a xícara sobre a mesa com cuidado. Como ajeitava o cabelo antes de dizer algo importante. Como ficava em silêncio quando ele falava demais. Não por submissão, mas por respeito. Eram nesses detalhes que ele percebia. Ela nunca foi metade. Ela só não gritava seu valor. Ela apenas vivia como quem sabe que tem. E ele estava tão ocupado tentando dominá-la que esqueceu de admirá-la. Tão centrado em não perder o controle que perdeu o essencial. Ela. E o pior, perceber isso quando ela já não estava mais ali para ouvir o arrependimento. Tem mulheres que são um universo, e ele só queria um mapa. Ele queria respostas fáceis. Queria saber o que fazer para conquistá-la, como se ela fosse um manual. Queria moldá-la para caber no molde que sempre funcionou. Mas ela não era quebra-cabeça. Ela era constelação. E constelações não se explicam. Elas se observam, se contemplam, se admiram ou se perdem para sempre. Ela era cheia de nuances. Profunda, calma, mas firme, do tipo que não pedia validação, porque ela mesma era o seu ponto de referência. E ele estava acostumado com gritos, com dramas, com quem se desespera para não ser esquecida. Mas ela só foi, sem cena, sem anúncio, sem manual de instruções. Tem gente que só entende seu valor quando você já não está mais lá para explicar. Deixe nos comentários se você já viveu isso em silêncio. A presença dela era tão forte que faltava mesmo quando não dizia nada. Ele se pegava lembrando das conversas, das vezes em que ela pedia apenas escuta, das vezes em que ela dizia com os olhos: não quero ter razão, só quero ser sentida. Mas ele não escutava. Ele interrompia. Ele ridicularizava as emoções dela como se fossem exagero. Hoje, ele percebe. Era ela que mais o compreendia. Era ela que sabia quando ele estava cansado, inseguro, desconectado de si mesmo. E mesmo assim, ela acolhia. Ela acolhia, até o dia em que percebeu que não havia reciprocidade. E nesse dia, ela não brigou, não implorou, não explicou. Ela apenas deixou de tentar. E esse silêncio agora grita. Ela nunca disse que era especial, mas ele nunca mais encontrou igual. As outras pareciam barulhentas, cheias de energia artificial, de urgência, de desejo por palco. Ela não. Ela era a mulher que ocupava espaço sem ocupar.
que marcava sem fazer esforço, que dizia tudo com os olhos. As outras pediam flores. Ela cultivava jardins dentro do próprio peito. As outras queriam promessas. Ela queria presença. E por isso, nenhuma se comparava. Ele tentava, mas todas pareciam de mais ou de menos. Nunca no ponto exato onde ela estava, porque ela era equilíbrio. Ela era intensidade calma. Ela era verdade, mesmo quando em silêncio. Ele nunca disse que a amava, mas hoje sente que nunca amou como ela. É irônico. No fundo ele sabia. Sabia que havia algo de único nela. Sabia que aquela era a mulher que não se encontra duas vezes na vida. Mas faltou coragem, faltou maturidade, faltou presença. E agora sobra vazio, porque não é o fim que dói. É o tanto de si mesmo que ele perdeu ao não saber enxergá-la. Ela era profunda demais para ser traduzida. E ele só percebeu quando o silêncio dela começou a falar. Depois que ela foi embora, ele seguiu a vida. Ou pelo menos tentou. Trocou os móveis de lugar, mudou os hábitos, apagou fotos, mas não conseguiu apagar as lembranças, porque havia uma diferença entre esquecer alguém e se acostumar com a ausência de alguém que nunca sai de dentro. Ela não estava mais ali, mas continuava viva em cada detalhe que ele não sabia nomear. Era no jeito como o silêncio agora pesava no fim do dia, na forma como as conversas pareciam vazias, porque ninguém ouvia como ela ouvia, ninguém enxergava como ela enxergava, e principalmente, ninguém calava como ela calava, porque o silêncio dela não era ausência, era a presença que deixava marcas. Ele demorou para admitir, mas sentia saudade, não da mulher idealizada, mas da mulher real, daquela que não fazia joguinhos, que sabia o que queria, e mesmo assim esperava ele chegar no próprio tempo. Ela dava espaço, mas não dava voltas. Ela era clara, ainda que misteriosa. E ele vivia buscando explicações onde só precisava sentir. Tentava ler o comportamento dela, como se ela fosse um problema a ser resolvido. Mas ela não era um problema. Era um enigma, daqueles que não se decifram, apenas se contemplam. Jung dizia que o feminino representa o inconsciente profundo, a parte da alma que o homem tenta controlar, mas que só se revela a quem é capaz de mergulhar. E ele nunca mergulhou. Ficou na superfície, com medo, com pressa, com ego. Agora era tarde para pedir tradução. Ela já tinha ido, já tinha soltado a última esperança. Já tinha deixado o campo de batalha que ele insistia em manter. Porque para ela, amor não era guerra, era casa. E se ele não sabia construir casa com palavras, presença e verdade, ela sabia muito bem o que fazer. Ir embora, não por orgulho, mas por dignidade. Ela ficou até onde pôde, até onde era saudável, até onde sua alma não corria risco de adoecer por carregar o fardo de dois. E quando foi sem barulho, sem cena, sem porta batida. Foi com a nobreza de quem sabe. O silêncio pesa mais do que qualquer explicação mal ouvida. Ele tentou substituí-la. Tentou rir com outras bocas, beijar outros perfumes, se distrair em novas conversas. Mas algo sempre faltava, porque nenhuma outra sabia escutar como ela. Nenhuma outra tinha o mesmo olhar profundo. O tipo de olhar que atravessa você e pergunta sem palavras. Você está mesmo feliz ou só fingindo que está tudo bem? Nenhuma outra esperava o tempo dele com tanta paciência, e nenhuma outra sabia a hora exata de não esperar mais. Ela tinha esse dom, de saber até onde vale a pena. E agora, tudo o que ele vivia era quase interessante, quase afeto, quase conexão, mas nunca mais foi ela. Ela era a exceção, e exceções não se repetem. Algumas pessoas nos marcam por gestos grandiosos. Ela não. Ela marcava pelo jeito de existir, por como respeitava o espaço, por como fazia silêncio ser eloquente, por como o não dela era sempre firme e o sim sempre inteiro. Ela não se oferecia em metades. Ou era tudo, ou era nada. E essa inteireza era o que assustava ele, porque ele só sabia lidar com o que é fácil de controlar. E ela escapava de qualquer controle.
Era visceral, intuitiva, conectada a algo que ele não sabia nomear, mas que o fazia se sentir visto de um jeito raro. Mas ele teve medo. Medo de não ser suficiente. Medo de mergulhar fundo e não voltar mais o mesmo. Medo de ter que crescer. Ela provocava crescimento. E crescer dói. Ela não pedia que ele mudasse. Apenas mostrava com a própria postura que ali só ficava quem sabia honrar. E ele não soube. Tentou diminuir o que ela era. Fez piadas sobre sua intensidade. Chamou sua intuição de drama. Seu silêncio de frieza. Quando, na verdade, tudo nela era presença. Mas ele só percebeu quando passou a viver cercado de ausências disfarçadas de atenção. A mulher que ele não entendeu virou o padrão que ele nunca mais encontrou. Sabe aquela sensação de déjà vu? De buscar em outras o que já teve e perdeu? É isso que ele vive agora. Tudo remete a ela. A maneira como uma mulher toca a alça da bolsa, como cruza as pernas, como responde uma mensagem. Tudo parece tentativa de comparação, e nenhuma comparação sustenta o encanto dela, porque ela não era só pessoa, ela era estado de espírito, ela era o reflexo do que ele poderia ser. Se tivesse coragem de amar alguém que não precisa ser salva, apenas respeitada. E agora? Agora ele vive com a memória dela nos espaços que tentam ser ocupados, com a ausência dela nos sorrisos que não dizem nada, com a voz dela ecoando no fundo da consciência toda vez que ele se pergunta: por que nenhuma outra mulher me toca do mesmo jeito? A resposta é simples, mas ele não gosta de ouvi-la, porque nenhuma outra era ela. E ela foi embora antes que ele tivesse maturidade para entender. Ela seguiu em frente, não com pressa, não com mágoa, mas com presença. Porque quando uma mulher percebe que está se perdendo para continuar num lugar onde não cabe inteira, ela não corre, ela não confronta, ela apenas muda o passo. E esse passo, que parece leve aos olhos de fora, carrega um mundo de silêncios que ninguém ouviu. Foi assim com ela. No começo, ainda doía lembrar. Ainda doía imaginar se ele sentia falta. Ainda doía lembrar tudo que ela ofereceu. Mas aos poucos, o foco foi mudando. O pensamento deixou de ser ele e passou a ser ela. O que me faz bem? O que eu tolerei por carência? O que nunca mais quero permitir? Esse tipo de reflexão não vem da raiva. Vem da dor amadurecida, da saudade transformada em lucidez, do cansaço que vira decisão. Ela começou a se lembrar do que era antes de tentar ser compreendida por alguém que não ouvia. Voltou a andar sozinha, mas não como antes, quando sentia solidão. Ela apenas muda o passo, e esse passo, que parece leve aos olhos de fora, carrega um mundo de silêncios que ninguém ouviu. Foi assim com ela. No começo, ainda doía lembrar. Ainda doía imaginar se ele sentia falta. Ainda doía lembrar tudo que ela ofereceu. Mas aos poucos, o foco foi mudando. O pensamento deixou de ser ele e passou a ser ela. O que me faz bem? O que eu tolerei por carência? O que nunca mais quero permitir? Esse tipo de reflexão não vem da raiva, vem da dor amadurecida, da saudade transformada em lucidez, do cansaço que vira decisão. Ela começou a se lembrar do que era antes de tentar ser compreendida por alguém que não ouvia. Voltou a andar sozinha, mas não como antes, quando sentia solidão. Agora sentia liberdade, porque nada mais pesava. Nem as tentativas de ser amada, nem os discursos que ele nunca escutou, nem a culpa que ele fazia questão de semear nela, cada vez que ela se impunha. Agora, ela não explicava, não justificava, não aceitava menos. Ela se bastava. E se bastar não significa não querer ninguém, mas sim saber escolher quem pode andar ao lado e quem apenas atrasa o caminho. O silêncio dela virou critério. A ausência de respostas deixou de ser medo e passou a ser filtro. Ela entendeu que o amor não precisa ser mendigado, que reciprocidade não se exige, se sente. Ela cansou de entregar tudo para quem não sabia o que fazer com nada. E isso moldou uma nova versão de si mesma, mais serena, mais firme, mais consciente. Agora ela dizia não com a mesma doçura com que já disse sim, mas com muito mais verdade.
e o mundo começou a responder diferente. Porque a energia muda. A forma como ela entra nos lugares muda. A maneira como ela é percebida muda. Ela não precisava mais provar que era suficiente. Ela apenas era. E quem tem olhos, vê. Não o corpo, não o cabelo, não a performance, mas a presença, a paz, a segurança. Porque quando uma mulher está em paz com sua própria companhia, ela não precisa chamar atenção. Ela atrai respeito. Enquanto isso, ele continuava tentando entendê-la, mesmo de longe. Vasculhava redes sociais, tentava decifrar legendas, lembrava de momentos aleatórios do dia, que vinham como flashes. Ela rindo de algo bobo, ela corrigindo ele com leveza, ela calada, observando o que ele não via. E o mais difícil era aceitar. Ela tinha ido embora de um jeito que não dava margem para retorno, porque não era drama, era decisão. E essa decisão era clara até nos detalhes. O tom de voz que não tremia mais, o olhar que não pedia mais, a presença que agora estava voltada para ela mesma e para quem soubesse reconhecer o valor disso. Ela tinha virado o outro tipo de mulher, o tipo que não implora, o tipo que não retorna para onde já sentiu abandono, o tipo que ele nunca mais esqueceu. E não era só saudade, era arrependimento, porque ele sabia que ela deu tudo, que esperou, que tentou, que foi leal até nas dúvidas. Mas ele confundiu firmeza com exagero, sensibilidade com drama, profundidade com exigência. E agora? Agora nenhuma outra tinha a mesma alma, porque no fundo ele sabia, aquela mulher era rara, e ele não teve maturidade para acolher raridades. Ela, por outro lado, entendeu algo essencial, que não vale a pena implorar por entendimento onde só há julgamento. Que o amor próprio começa quando a gente para de querer convencer o outro do nosso valor. Que o silêncio também é resposta. E que nem todo mundo merece ouvir a nossa versão. Ela deixou de se moldar, e por isso tornou-se magnética. Porque nada atrai mais do que alguém que vive na própria verdade. Mesmo que essa verdade assuste quem não está pronto para lidar com profundidade. E ele segue ouvindo o eco do silêncio dela. Não aquele silêncio de ausência, mas o silêncio de quem foi embora sem perder a própria dignidade. O tipo de silêncio que diz: você nunca me entendeu, e agora, nem se tentar, vai conseguir me alcançar. Essa é a dor dele, saber que o tempo não volta, e que a mulher que ele deixou escapar, hoje é exatamente o tipo que ele mais admira, e menos consegue tocar. Ela não voltou, mas não por orgulho, nem por raiva. Ela não voltou, porque agora sabia o próprio valor. E não se trata de punição, nem de revanche. Trata-se de cura. Uma mulher que se cura não precisa confrontar quem a feriu. Ela apenas se afasta e se transforma. E essa transformação, mesmo que silenciosa, deixa marcas profundas. Porque não é sobre mudar para o outro ver. É sobre mudar para nunca mais precisar ser vista por quem nunca enxergou. Ele continua tentando entender o que aconteceu, porque para ele ainda parece um enigma. Ela estava ali, oferecendo tudo, esperando algo mínimo, e de repente, parou. Parou de insistir, parou de responder, parou de sorrir da forma como só ela sorria para ele. Mas o que ele não entendeu é que ela não parou de amar de uma hora para outra. Ela parou de se diminuir, de se colocar em segundo plano, de tentar ser traduzida num idioma que ele se recusava a aprender. Ela cansou. E a exaustão feminina é silenciosa. Ela não avisa. Ela só vai embora. Ele achou que era mais um afastamento, mais um daqueles silêncios que precedem uma volta, mais um daqueles testes emocionais. Mas não, era definitivo, porque dessa vez o silêncio dela vinha da lucidez, não do drama. Dessa vez ela não saiu para chamar atenção. Ela saiu porque finalmente percebeu que não era ali que seu coração podia crescer. E o que ele nunca imaginou é que perderia não só o afeto, mas a conexão, o olhar, a lealdade que ela oferecia sem pedir nada além de presença verdadeira. Enquanto ele se perde nos próprios pensamentos, ela se encontra nos pequenos detalhes, na paz que sente ao acordar,
na ausência de ansiedade quando o celular vibra, no conforto de estar inteira em si. Agora, ela olha no espelho e se reconhece. Não como alguém que precisa ser validada, mas como alguém que aprendeu a se bastar. E nesse aprendizado, algo mudou profundamente. Ela deixou de correr atrás e começou a caminhar com firmeza. Carl Jung dizia que o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Ela aceitou a dor, aceitou que não foi amada como merecia, aceitou que esperou demais, se doou demais, se calou demais. E essa aceitação a transformou, não em alguém amarga, mas em alguém seletiva, não em alguém que generaliza, mas em alguém que filtra. Agora ela não pergunta mais o que houve. Ela observa o comportamento e decide se ali vale o risco, se ali merece sua entrega, se ali existe presença e não só palavras. E sabe o que é mais curioso? É que ele passou a perceber o valor dela, justamente depois que ela deixou de tentar provar. É quando ela some que ele começa a notar os vazios. É quando ela não responde que ele ouve o próprio eco. É quando ela não pergunta mais, você chegou bem? Que ele sente a ausência na pele. Mas aí já é tarde, porque ela não quer mais ser lembrada como ausência. Ela quer ser presença viva, e onde isso não é possível, ela simplesmente não fica. O tempo passou, e ele percebeu que nenhuma outra foi igual. Não porque ela era perfeita, mas porque era real, porque amava com intensidade, porque estava disposta a construir algo, e não apenas a participar de um jogo emocional. Ele percebeu que o que ele chamava de intensa demais era, na verdade, maturidade, era profundidade, era presença. E agora que tudo se calou, ele ouve o que nunca escutou quando ela ainda falava. O silêncio dela é a maior resposta que ele já recebeu. Ela, por sua vez, continua seguindo, com mais leveza, com mais escolhas, com mais consciência. Ela já não espera que entendam sua profundidade. Ela apenas vive nela. E quem conseguir mergulhar, será bem-vindo. Quem se assustar com a força da mulher que ela se tornou, ficará para trás, porque ela não se traduz mais em pedaços, não se diminui para caber, não se adapta para ser amada. Ela é inteira, serena, presente. E é justamente por isso que ela se tornou inesquecível, porque ela não implora, não cobra, não corre atrás. Ela deixa ir. E se for para voltar, que volte consciente. Pronto, inteiro. Porque agora ela não aceita mais metades, nem desculpas vazias, nem promessas sem ação. Ela exige o que oferece, e oferece o que tem de mais valioso: presença, verdades, alma. E isso não se esquece. Ele pode conhecer outras, pode rir com outras, pode até tentar se convencer de que seguiu. Mas em algum ponto do dia, do mês, da vida, a imagem dela volta. A forma como ela o olhava, a forma como ela dizia, estou aqui. A forma como ela partiu, sem precisar fazer barulho. Porque mulheres como ela não precisam de cena final. Elas apenas encerram o capítulo com dignidade. E esse é o tipo de final que ecoa para sempre. Se essa mensagem falou com você, se você já foi essa mulher, ou está se tornando, deixe nos comentários uma frase que represente sua própria jornada. Sua força pode inspirar outras mulheres a não aceitarem menos do que merecem.